Bom, agora eu vou falar para vocês de fotômetro, que é uma ferramenta extremamente importante, né, para a gente fazer a fotografia, porque o que é o fotômetro? É um medidor de luz, tá? A gente tem dois tipos de fotômetros, na verdade são três, mas vamos trabalhar com dois, que são os mais comuns, tá? O terceiro seria mais utilizado em cinema, tá? Ele é muito similar ao fotômetro interno das câmeras que a gente tem, tá? Se você tem uma câmera profissional, acho que até celular, você pode encontrar essa barrinha aqui, tá? É um medidor de luz. Isso aqui é um fotômetro interno. Ele está ali dentro da sua câmera. Ele está medindo o nível de luz que está chegando de fora para dentro do sensor da sua câmera. E o outro fotômetro é esse aqui, tá? Um aparelhinho. Daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor sobre ele, mas vamos focar um pouquinho nesse aqui primeiro. Quando você for realizar uma foto, lembra que a gente já aprendeu o que é exposição, o que é uma imagem subexposta, o que é uma imagem subexposta, que está com baixa luz, está um pouquinho escuro em comparação ao que você deseja. Então, olha aqui, esse fotômetro é uma espécie de uma régua, tá? Dependendo da sua câmera, você pode ter uma espécie de uma seta aqui que está piscando, você pode ter esses parâmetros aqui, essas barrinhas pretas aqui piscando, que ele vai indicar onde é que está o nível de exposição. O ideal, tá, é que o medidor ele esteja aqui no zero. Só que antes de falar do nosso fotômetro interno, tem um outro parâmetro que é um modo de exposição. Isso você vai achar nas câmeras profissionais, semiprofissionais, inclusive no celular. Você pode achar esses símbolos aqui na sua câmera fotográfica, no seu celular, que são os modos de medição. O que é isso? Eu acho que na Canon, se eu não me engano, tem um quarto ícone, tá? Não vai mudar grande coisa, não. Isso aqui é o quanto do quadro que está sendo ali, no caso, enquadrado pela sua câmera, pela sua lente, em que ele vai medir o nível de luz incidente. Então ele vai medir a luz aí em cima, no matricial, no quadro inteiro. No caso isso aqui, ó, tá vendo esse quadro que vocês estão me vendo? Ele inteirinho aqui, ó, de uma ponta a outra. Ele vai medir toda a incidência de luz, desde a minha camisa, desde a minha pele aqui, desde do meu cabelo, desde o fundo azul. Vai fazer uma média e vai te entregar naquele fotômetro qual que é o nível de luz. Ele é indicado, olha, eu sugiro em uma área que você perceba que não tem grande contraste. Por exemplo, eu aqui de camisa branca e o fundo, o cenário aqui atrás fosse preto. É o maior contraste possível. Então poderia dar um certo erro. Se você quiser focar, dar prioridade de exposição para o objeto, no caso, para o personagem, eu aqui, para a minha pele, o recomendado é que você utilize ou a segunda opção ou a primeira aqui embaixo. Ou o parcial ou o central. Eu gosto de usar o central normalmente, porque ele me entrega assim, um resultado muito mais preciso. Se eu quiser saber, de repente, quanto que está de iluminação aqui no meu cenário no fundo, eu vou apontar minha câmera e medir, fotometrar o fundo. Depois eu vou fotometrar, no caso, o modelo aqui, para saber quanto de incidência, qual que é a diferença de incidência de luz. Está refletindo muita luz do fundo ou pouca? Tá? A iluminação aqui está muita ou pouca? Qual que é o problema? Vamos voltar agora para o nosso fotômetro aqui embaixo, nosso fotômetro interno. Qual que é o problema do fotômetro interno? Ele tem uma limitação, tá? Ele só funciona para luz contínua, que é isso aqui que a gente está usando. Para flash, ele não vai funcionar, tá? Para isso, você vai precisar desse fotômetro aqui que eu já vou falar, certinho? Então, aquelas variáveis ali, aquelas formas de medidor de matricial, de matriz, no centro ou pontual, você vai medir a incidência de luz do quadro todo, só do centro, mais ou menos, uma região equivalente, eu acho que seria isso aqui, mais ou menos. Seria uma parte do centro, ou pontual, é realmente onde você vai apontar o fotômetro interno para o personagem, pode ser no meio, pode ser no canto. Isso vai fazer com que esse valor aqui possa variar. Se o valor estiver piscando mais ou menos nessa área aqui, ó, ele está um ponto subexposto. Aí você vai ter que mexer em algum parâmetro da sua câmera. Qual? Não sei, depende do que você quer. Você pode subir o ISO, você pode deixar o obturador um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, ele vai consumir mais luz. Você pode abrir o seu diafragma, só que lembra dos efeitos colaterais. Um vai diminuir a profundidade de campo, um vai deixar um pouco mais de rastro e o outro pode granular um pouco mais a sua imagem. Se for o contrário, se for aqui, por exemplo, para o 1, é que a sua imagem está super exposta, ou seja, está acima
do desejado, está acima da média ideal. E aí você pode abaixar qualquer um daqueles 3 parâmetros que a gente já trabalhou. O fator, assim, o processador da sua câmera, se ela for uma câmera, já vou explicar, Full HD ou Crop, porque normalmente, conforme eu falei, as câmeras Full HD, elas têm um processador melhor, você já volta para casa sabendo, não, tá tudo bem, tá tranquilo, eu posso fotografar aqui em -2, que na hora da edição eu vou subir o brilho ou a exposição e não vai dar problema, não vai granular, não vai trazer ruído, não vai trazer nada. Na minha câmera, particularmente, se o nível de exposição do objeto principal, que é o que me interessa, vamos imaginar que no caso é o modelo, tudo bem? Tiver daqui até 3, não estou nem falando de 4, -5, -6, mas de -2 a -3, eu já sei que na hora de editar eu vou ter um pouquinho de trabalho, eu vou ter que usar algum plugin para diminuir o ruído. Mas eu prefiro, no caso da minha câmera, tá? Voltar para casa com a foto aqui, do que subir demais a exposição do ISO. Já aconteceu, por exemplo, foto de casamento em que a luz é muito baixa, eu já estou com o ISO em 400, já estou com o obturador o mais lento possível, já estou com a profundidade de campo no talo, lente em 1.8 de abertura, é o máximo que dá, e mesmo assim ele está batendo aqui. Eu volto para casa sabendo muito bem que a hora que eu abrir minha imagem no computador, porque uma coisa é você olhar a imagem no seu celular ou na sua câmera, tá? No viewfinder. Outra coisa é quando você abre numa tela de verdade. Aí você percebe que, nossa, realmente ficou escura, eu vou ter um trabalho para subir a exposição e diminuir os ruídos que eu vou gerar com isso. Mas para o final do semestre eu vou fazer uma aula de edição no Photoshop e no Lightroom, mas edição básica, no Photoshop e no Lightroom, com os parâmetros que a gente acha desde o Instagram até o Canvas. O outro tipo de fotômetro é esse aqui. Ele é um fotômetro de luz reflexiva. Tem essa bolinha aqui em cima, ela é como se fosse um difusor de luz, para que a luz ela chegue no sensor interno de forma mais uniforme, maneira mais uniforme possível. Como é que funciona? Vamos dar um zoom aqui. Aqui, nessa imagem um pouco mais próxima, a gente consegue ver o quê? Eu pré-defini o meu ISO para 200, o meu obturador para 60. Eu quero saber quanto de abertura que é necessário, aqui no caso diafragma, tá? Ou f-stop, eu já falei, é a mesma coisa. Quanto que é necessário para essa luz contínua que eu estou recebendo aqui. Então, o que eu faço? O ideal é eu colocar o fotômetro, essa bolinha branca aqui, exatamente na região, na frente da região que eu vou medir a luz. Então, vamos abrir um pouquinho o enquadramento. Eu vou fotometrar o meu rosto, tá? Como é que eu tenho que fotometrar o meu rosto? Eu tenho que vir... Por isso que é meio estranho, às vezes, você vê ensaio, o cara mete um aparelho na cara da modelo, tem que ser assim. Então, você não pode medir a intensidade de luz colocando longe, colocando aqui, não. Tem que ser literalmente, não precisa encostar, no caso, como eu estou fazendo. Mas quanto mais próximo, melhor. Então, eu vou vir aqui, vou apertar esse botão que tem na lateral. Ele vai me fornecer a abertura ideal. Ele está me mostrando aqui que a abertura ideal seria de 4. Tá? No diafragma ali você pode colocar 4. De novo, o que vai te render uma abertura 4? Uma determinada assim, profundidade de campo. Em fotografia still, para produto, por exemplo, o ideal, se você, por exemplo, for recortar still ou modelo, tá? Eu estou aqui num chroma key, só que a gente não está recortando o chroma key. Mais para frente a gente vai ver isso. Vamos imaginar que você está fazendo uma foto e que você sabe que depois você vai ter que alterar o fundo, você vai ter que recortar. O ideal é que você não faça isso com uma abertura em 4.0 aqui no caso. Por quê? Porque isso vai te dar uma profundidade de campo um tanto quanto rasa. Corre perigo de repente, o meu rosto tá em foco, obviamente, mas o ombro pode aparecer um pouco serrilhado. Se você tirar essa foto com a abertura em 1.8, com certeza vai ficar muito ruim de recortar. Então, o ideal para esse tipo de foto, com mesa para estilo, a gente já vai ver mais para frente, ou chroma key, é você tentar um diafragma um pouquinho mais fechado, por causa da profundidade de campo. Eu recomendo uma abertura em 8. 8.0 já fica ótimo, tá? Teve uma época aí que eu acho que foi a Amazon, o Mercado Livre, que eles patentearam uma certa pré-definição de fotografia de still para produtos. Eles conseguiram pegar uma patente, se eu não me engano, era a abertura 4, ISO 100, obturador em 60.
né? Aí o pessoal ficou injuriado com isso, porque era um absurdo, como é que eles patenteavam esse tipo de programação. Eu falei, na verdade, eles patentearam uma fórmula ruim, porque para foto de produto, o ideal é que o diafragma seja muito mais fechado. Conforme eu falei, 8. Tudo bem? 8 eu acho que é um número excelente, até porque ele entrega o auge da qualidade da lente. Então, conforme eu falei também mais para frente, quando eu for mostrar um exercício em mesa de steel com flash, eu vou medir a luz do flash com esse tipo de fotômetro, porque só com ele é possível. O fotômetro interno da câmera fotográfica não consegue captar, certinho? Espero que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado claro, quiserem perguntar, pode ser na aula, pode ser nos comentários. Estou à disposição. Até mais.